tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dada ainda mais. Do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Hoje, nesta celebração desse grande santo Dom Bosco, as leituras ela nos ilumina mais ou menos aquilo que Dom Bosco ele pôde viver quando ele cuidava daqueles adolescentes. A primeira leitura está dizendo aqui que o pastor ele vai em busca das suas ovelhas, ele precisa cuidar das suas ovelhas. Dom Bosco ele se portou justamente assim com aqueles jovens, né? Desculpe usar essa palavra, né? Aqueles jovens desgraçados. Desgraçados por quê? Diante da sociedade, eles eram considerados como desgraçados. Não tinham pai, não tinha mãe, não tinha ninguém que pudesse cuidar deles. Então, Dom Bosco, ele se coloca como pai desses jovens. E ali causou uma grande revolução, né? Porque a sociedade daquele tempo, até mesmo, não somente a civil, mas a religiosa também não gostou muito dessas atitudes dele, não. Mas ele se dedicou, ele foi perseverante e foi até o final. Na segunda leitura está falando da questão das virtudes, né? E Dom Bosco queria que aqueles jovens que viviam nos vícios, que viviam no pecado, que eles pudessem viver as virtudes tão necessárias. E aí ele se dedicava horas e horas no confessionário, ele catequizava, falava de Deus, levava os meninos ao arrependimento, depois ele ia para o confessionário, atendia a confissão daqueles jovens, nessa dedicação toda. Mas interessante, o evangelho de hoje, ele traz também essa questão, né? Que tudo que está escondido, tudo que está em segredo, vai ser revelado. Tudo. Não é tudo que nós fazemos às escondidas, ou que nós fazemos até diante de algumas pessoas, e que outras não sabem, tudo vai ser descoberto diante da presença de Deus. E é aqui que eu queria trazer para o dia de hoje, dessa festa de São João Bosco, aqueles sonhos que Dom Bosco teve. Essa era uma das grandes características de Dom Bosco. Ele tinha sonhos, e eram sonhos reveladores. Depois, se vocês quiserem, procure na internet, né? Coloque lá os 3 sonhos de Dom Bosco, que vocês vão ver, né, que Dom Bosco ele passou tanto no purgatório, ele foi no paraíso, ele foi também no inferno, e ali ele pôde ver o que é que ele deveria fazer até de mais ainda em relação àqueles jovens. Porque nós falamos assim, né, Dom Bosco, o educador.
Dom Bosco que trouxe aquelas pessoas, aqueles jovens, para se tornarem bons cristãos. E isso aconteceu. Mas foram todos aqueles jovens que passaram ali pelas mãos de São João Bosco, todos se salvaram? Então, nesse sonho, que um anjo, provavelmente foi um anjo que falou para ele ia preparando, né, Dom Bosco, dizendo, olha, amanhã vai ser em tal lugar que você vai, no outro dia vai ser em tal lugar. E quando o anjo falou para Dom Bosco que na noite seguinte ele iria passar lá pelo inferno, Dom Bosco ficou com medo, ele não queria ir. Ele não queria ir lá de jeito nenhum. Aí ele vai narrando, né? Ele disse que naquela noite ele ficou lendo, para ele não dormir, porque as coisas eram reveladas através do sonho. Só que chegou lá para meia-noite e ele não aguentou mais, aí ele acabou dormindo. Aí esse anjo apareceu e começou a conduzi-lo. E foi mostrando para ele. Uma das primeiras coisas que Dom Bosco viu quando ele chegou lá, eu estou fazendo um resumo. Se vocês forem ver, vocês vão ver que dá mais ou menos 1 hora, uns 50 a 60 minutos de narração. Mas eu estou fazendo o resumo. A primeira coisa que ele chegou, quando ele chegou lá, tinha um portal. E em cima estava escrito assim: aqui não há redenção. Não há salvação mais. Quem veio para cá, daqui não volta. Aqui não tem arrependimento. Aqui não tem perdão mais. E aí ele disse que ele começou a ver esse jovem, esse anjo, ia mostrando para ele, né? Vários jovens que eram amarrados, eles estavam amarrados a uma corda e eles eram precipitados lá no mar de fogo. E ele não sabia de onde é que vinha aquela corda. Aí o jovem, esse anjo, falou para ele, vai puxando a corda que você vai ver de onde é que vem. E ele começa a puxar a corda, vai puxando. Aí quando vê, a corda estava amarrada ao próprio diabo. Então o diabo lançava os jovens lá nesse mar de fogo, que depois ele vai detalhando como é que era o sofrimento. Tanto que no final se diz assim, que era um sofrimento que acontecia pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Para nós entendermos, né? Nunca mais ia acabar. Como eu sempre trago aqui, que Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz, né? Que lá depois de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, a pessoa lá, aí ela quer voltar, aí ela diz assim, estou cansada de viver aqui, eu quero sair daqui. Aí começa tudo de novo. Eram esses os jovens que Dom Bosco estava vendo. E o que é que levavam esses jovens a irem para lá? Aí o anjo vai mostrando. Respeito humano, a soberba, o orgulho, a desobediência a Deus, a gula, a preguiça, a ira, os maus livros, hoje nós podemos dizer assim, né? Os maus filmes, hoje nós podemos dizer assim, as coisas que nós recebemos nos nossos WhatsApps da vida, as porcarias que se veem nos YouTubes da vida, tudo isso. Os maus companheiros,
os hábitos perversos. E ele coloca também como principal o pecado contra o sexto mandamento. Não pecar contra a castidade. Ele coloca isso como principal que levava, que precipitava todos aqueles jovens lá. Mas ele coloca a solução. A solução para não se cair nessas coisas, a Santa Missa, a devoção aos santos, principalmente à Virgem Maria, a confissão, os sacramentos. Isso nos dá força para que nós não caiamos nesses tipos de pecados que nos levam para o inferno. É o remédio. Dom Bosco, ele vai ficando assustado. E aqui, olha, depois eu falo isso. Ele vai ficando assustado. Aí ele fica tão assustado que ele diz para aquele anjo, né? Eu preciso voltar lá para falar isso para os jovens. Aí ele diz assim, o anjo: será que eles vão se corrigir mesmo, Dom Bosco? Você voltando lá para contar para eles? Olha, sabe o que é que vai acontecer? Primeiramente, eles vão ficar todos impressionados, vão ficar com medo. Alguns até vão se confessar com medo de ir para lá. Só que depois, sabe o que é que vai acontecer? Eles vão dizer assim: foi um sonho de Dom Bosco. Foi apenas um sonho. E depois eles vão voltar à vida de novo. Eles voltam de novo a cometer todos esses pecados e principalmente os pecados contra o sexto mandamento. Porque sexo é bom, né? Quem criou o sexo foi Deus. Quem criou o prazer? Aquele prazer do sexo é ruim ou é bom? É bom. Não é bom, é maravilhoso. Porque se as pessoas vão tão atrás. Só que só pode acontecer dentro do casamento. E dentro do casamento, de acordo com como Deus quer. Aí, na verdade, esse anjo está dizendo para Dom Bosco assim: olha, rapaz, você vai ver. Eles vão ficar impressionados, mas os desejos da carne são tão grandes que depois voltam. Não é assim? A gente ouve determinados sermões, homilias por aí, nós ficamos impressionados, meu Deus do céu, o quê? Depois passa um mês, 2 meses, volta tudo de novo, não é assim? É isso que eu estava dizendo para Dom Bosco. Aquelas conversões imediatas, que não persevera, que vai até um tempo e depois volta de novo. Aí Dom Bosco diz assim: mas ele precisa se corrigir. Aí o anjo diz assim: olha, tem os padres lá que estão falando. Não precisa você ir agora, não. Tem os sacramentos também. Mas o mais impressionante, que eu ia dizer naquela hora, eu disse: depois eu falo. Era que Dom Bosco ele começou a conhecer os filhos dele, ou seja, aqueles jovens que ele estava ali, que ele falava de Deus, e aqueles jovens que estavam com ele, que ouvia, ficavam lá ouvindo as coisas dele. Muitos desses jovens estavam lá no inferno. Muitos. A gente fica lá, Dom Bosco, educador, né, os meninos tudo atrás dele, indo para lá e para cá, e aquela coisa toda. Mas aqueles meninos que estavam com Dom Bosco, que não levavam uma vida séria, enganavam Dom Bosco. Na frente de Dom Bosco era uma coisa, mas por trás era outra. Dom Bosco viu eles no inferno, ficou impressionado. Não, mas eles eram tão devotos. Devotos nada, Dom Bosco. Enganado por você. Eles te enganaram.
Porque nós queremos mostrar para as pessoas da terra aquilo que nós não somos, né? Mas Deus sabe de tudo. Não há nada escondido que não seja revelado. Eu vou trazer aqui para vocês assim, olha, eu vivo numa comunidade que se chama Canção Nova. Será que a minha vida, realmente a vida que eu levo, é uma vida de quem vai se salvar? Será que todos os membros da minha comunidade irão se salvar? Se os filhos de Dom Bosco, nem todos se salvaram, será? Agora eu vou ampliar. Lá na sua paróquia, será que todos os paroquianos irão se salvar? Pense nisso. Porque é engraçado que essas coisas de Dom Bosco não se fala muito, né? Porque isso aqui mexe com a consciência de cada um. É melhor só falar que ele cuidava das crianças, e era bonitinho, um monte de criança com ele ensinando a rezar o terço, aí os meninos iam lá e colocavam os pés de Nossa Senhora os pedidos, aí colocava lá. É muito bom e fácil, e é gostoso. Para o nosso ego isso é bom, mas saber que nem todos aqueles jovens foram para o céu, aí complica a nossa vida. Aí nós mudamos de vida. Aí é que o anjo fala, a única solução, Dom Bosco, é mudarem de vida. Mas quero dizer para você que nem todos querem. Nem todos. Porque se a minha oração de terço, a missa diária que eu participo e eu celebro, a missa que eu celebro, eu não participo, eu celebro a missa. Eu rezo, procuro rezar a missa. Se tudo isso não me leva a uma mudança de vida, de que adianta tudo isso? É teatro. Ontem eu estava de verde, olha o teatro, ontem eu estava de verde, hoje eu estou aqui, pelo menos um dourado. Amanhã vai ser verde de novo, depois vermelho. É um teatro que eu estou fazendo aqui. Cada dia eu venho e eu atuo de uma forma diferente. Tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam, tem aqueles que aplaudem, tem aqueles que não aplaudem. E eu não estou atrás disso, não estou procurando isso mesmo. Mas, e a vida do Padre José Augusto pessoal? A minha vida pessoal, como é que eu estou? Pronto. O tempo acabou. Teria muitas outras coisas a falar-vos, mas já está bom. O resto, vão assistir o vídeo, ou se não, leia o livro que tem. Ou se não leia, não. Continue nessa vidinha. Nessa devoção mascarada. Nessa vida cristã mascarada. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.